de 1885, e que pode interessar aos nossos leitores. Sei que esse fenômeno, ao qual dei o nome de parto astral, foi observado em mais de uma ocasião com o mesmo sensitivo. O círculo compunha-se de 4 damas e 4 cavalheiros, além do médium. A sala estava iluminada durante toda a sessão por um bico de gás, dando luz suficiente para permitir que cada um dos assistentes visse os móveis que ali se achavam. Entretanto, não seria possível ler um livro ou mostrador de um relógio. Depois da aparição e da desaparição de 4 formas diferentes, dos 2 sexos, vindas da antecâmara para o círculo, o Sr. Eglinton, o sensitivo, caiu em estado de êxtase e começou a passear de um para outro lado, mas pela nossa frente. Notei, então, um objeto semelhante a um lenço branco de algibeira, pendente do seu quadril direito. Esse objeto, da extensão de cerca de um pé, foi, durante alguns segundos, agitado pelos movimentos do médium, que passeava vacilante. Como eu estava colocado em uma das extremidades da cadeia, minha mão esquerda ficava livre. Parando diante de mim, o Sr. Eglinton segurou-me, de repente, na mão, de um modo convulso e tão violento que me magoou. A substância suspensa no seu quadril começou então a descer para o chão e acumular-se a seus pés, envolvendo suas pernas em espesso vapor branco, que comparei a algodão cardado. Durante esse tempo, o médium fazia ouvir gemidos lamentosos, e suas contorções podiam fazer crer que ele se achava em verdadeiro estado de agonia. Quando o vapor cessou, se tal nome se lhe pode dar, congregou-se em coluna e tomou o aspecto de um corpo humano. Viu-se, então, a condensação dessa coluna e, antes que os assistentes tivessem tempo de compreender o que se passava, uma forma completa de carne e osso, um grande e belo homem, vestido de branco, achava-se diante de todos. A personagem trazia barba cerrada, de cor escura, e tinha de altura algumas polegadas mais que o médium, o que era fácil de se verificar, visto que se achavam ao lado um do outro. O espírito e o médium ficaram assim diante de nós por um momento, parecendo que o último estava sustentado pelo braço do primeiro, que o segurava pela cintura. O Sr. Eglinton, então, soltou-me a mão, afastando-se um pouco de mim com um passo mal seguro, e pôde-se, assim, distinguir uma espécie de fita branca, de cerca de 4 polegadas de largura, prendendo o quadril do médium ao do espírito. Vi essa fita de geração astral destacar-se subitamente e, logo que se recolheu ao corpo do Sr. Eglinton, este deixou-se cair numa cadeira, enquanto o espírito permanecia sozinho no meio do círculo, passeando e apertando a minha mão e as de 2 outras pessoas. Depois da sua partida, encontramos o sensitivo em tal estado de exaustão, que a sessão teve logo de ser suspensa. A fotografia espírita. A fotografia de uma forma espiritual é, indubitavelmente, uma das melhores provas da existência dos espíritos. Nenhuma teoria pode dar explicação desse fenômeno sem o recurso da ciência espírita. Acabamos de ver um sábio eminente constatar, por esse meio, a realidade objetiva da aparição de Cati. Citaremos um certo número de outros testemunhos emanados também de observadores instruídos, experimentados e sinceros, porque nunca será demais o que se possa fazer para libertar esse fenômeno do descrédito em que caiu depois do processo movido contra o fotógrafo Bugatti, em 1875. Esse industrial, que não era espírita, depois de haver obtido, acidentalmente, fotografias de espíritos rigorosamente autênticas, como qualquer pessoa poderá convencer-se pelos testemunhos de muitos homens bem qualificados, buscou lançar mão da fraude para aumentar os seus lucros. Foi condenado e imenso descrédito estendeu-se sobre os espíritas, sendo eles, assim, injustamente envolvidos nessa reprovação. A fim de indicar como devem proceder os espíritas sérios não só para não serem enganados, mas também para adquirirem a certeza da realidade do fenômeno, eis o que diz o Sr. Alfred Wallace. Primeiro, se uma pessoa conhecedora da fotografia tomar suas próprias chapas de vidro, examinar a câmara empregada e todos os seus acessórios,
Vigiar todo o processo para obter a prova e encontrar na prova negativa uma forma bem definida junto da figura da pessoa que tomou posição. Há aí uma prova da existência de um objeto, suscetível de refletir-se ou de emitir raios actínicos, apesar de invisível às pessoas presentes. Segundo, se evidenciar semelhança incontestável com uma pessoa falecida, totalmente desconhecida do fotógrafo. Terceiro, se aparecerem, na prova negativa, imagens em relações definidas com a figura daquele que vem retratar-se e escolha sua própria posição, sua atitude, seus acessórios, tem-se aí uma prova de que formas invisíveis se achavam realmente no campo da objetiva. Quarto, se aparecer uma forma vestida de branco atrás do corpo opaco de quem se retrata, sem se estender sobre ele, há uma prova de que a figura de branco aí se achava ao mesmo tempo, porque as partes sombrias da prova negativa são transparentes, e toda a imagem branca, de qualquer modo que seja, devia aparecer através. Quinto, quando não se possa recorrer a alguma dessas demonstrações, se um médium, inteiramente distinto e independente do fotógrafo, vire descrever uma forma durante a operação, e, na placa, aparecer uma imagem semelhante à descrita, há uma prova de que essa forma aí se achava no campo da objetiva. Cada uma dessas indicações tem sido sucessivamente empregada por aqueles que fazem essas experiências, se temos alguns casos. Fotografias de espíritos, reconhecidas por seus parentes. O Dr. Thomson, de Clifton, obteve uma fotografia em que, ao lado da sua imagem, se achava de uma pessoa desconhecida. Enviou essa fotografia para a Escócia, ao seu tio, perguntando-lhe simplesmente se ele notava semelhança entre essa dama e alguma pessoa da família, já falecida. A resposta foi que essa imagem era a da própria mãe do Dr. Thomson, assemelhando-se muito às feições que ela tinha quando este nascera. Como a falecida não havia deixado o retrato, o doutor não podia ter a ideia dessa parecença. O tio naturalmente observou que não podia compreender como o fato se tinha dado. Spiritual Magazine, outubro de 1873. Eis a afirmação de Wallace acerca de uma fotografia espírita representando sua mãe, falecida muito tempo antes. Em 14 de março de 1874, fui à casa do Sr. Addison, convidado a fazê-lo pela primeira e única vez, em companhia da Sra. Guppy, como médium. Eu esperava que, se obtivéssemos algum retrato espírita, seria o de meu irmão mais velho, com o nome do qual as comunicações eram constantemente recebidas pela Sra. Guppy. Antes de ir à casa de Addison, tive uma sessão com a Sra. Guppy, e obtive uma comunicação, por golpes, participando-me que minha mãe apareceria na placa, se isto lhe fosse permitido. Em 3 ocasiões, tomei posição, escolhendo a própria. De cada vez, na prova negativa, apareceu com a minha uma outra figura. A primeira, representava um homem com uma espada curta. A segunda, uma pessoa de pé, colocada, aparentemente, a alguma distância ao lado e um pouco atrás de mim, olhando-me segurando um ramalhete de flores. Na terceira vez, depois de eu ter tomado posição e quando a placa preparada estava colocada na máquina, pedi que a aparição viesse para perto de mim, revelando, então, a placa uma figura de mulher, encostada e um pouco adiante de mim, de modo que seu vestido escondia a parte inferior do meu corpo. Vi todas as placas reveladas e, em cada um dos casos, a figura suplementar mostrou-se no momento em que o líquido da revelação molhou a chapa, ao passo que o meu retrato não se tornou visível senão cerca de 20 segundos mais tarde. Não reconheci nenhuma dessas figuras nas chapas negativas. No momento, porém, em que obtive as provas, o primeiro golpe de vista mostrou-me que a terceira placa continha um retrato incontestável de minha mãe, assaz semelhante nos traços e na expressão. Não era uma semelhança como a que se nota num retrato tirado em vida, mas semelhança algum tanto idealizada, apresentando-se sempre a mim de modo a não poderem ser enganado. 49. O Sr. Wallace conta que a Sra. Guppy, a médium, viu, de cada uma das vezes, uma aparição trazendo flores, o que é confirmado pelo aparecimento dessas flores na fotografia.
A aparição na fotografia foi reconhecida pelo irmão do Sr. Wallace, morador na Califórnia, como sendo a de sua mãe. É um caso totalmente comprovativo, e não se pode explicar isso por outro modo, a não ser pela manifestação dos espíritos. Essa causa é inegável, porque muitas vezes o médium descreve exatamente a aparição que vai ser fotografada. Eis um exemplo. Mediunidade vidente e fotografias de espíritos. O Sr. Beatier, fotógrafo já afastado do serviço, homem respeitável, fez experiências em companhia do Dr. Thomson, de quem já falamos. Entre as numerosas provas que obtiveram, duas são particularmente dignas de nota, por causa das condições especiais em que se produziram. Há duas outras provas como as que se obtiveram em 1872, nas quais o médium descreveu todas as fases durante a exposição da chapa. A primeira aparição, diz ele, era um espesso nevoeiro branco. A prova saiu cheia de manchas brancas, sem traços de imagem. A outra prova foi descrita com antecedência, como devendo apresentar um nevoeiro envolvendo uma pessoa, mas na chapa não se vê mais que uma figura humana no meio de uma superfície quase uniformemente nebulosa. Durante as experiências feitas em 1873, o médium, em cada um dos casos, descreveu, minuciosa e corretamente, as aparições que deviam mostrar-se nas chapas. Em uma delas há uma estrela luminosa e radiante, de grande dimensão, apresentando no centro um rosto humano assaz visível. É a última das três sobre as quais se manifestou uma estrela, e tudo havia sido cuidadosamente enunciado pelo médium. Essas experiências são uma prova da mediunidade vidente e da realidade objetiva das aparições. Nenhuma negação prevalecerá contra esses fatos autênticos. Vamos assistir agora a uma manifestação ainda mais caracterizada do poder do espírito sobre a matéria tangível. Experiências do Sr. Aksakov. Eis a narrativa resumida das investigações do sábio russo. Elas foram suscitadas por uma discussão com o filósofo von Hartmann, acerca da objetividade das aparições. Como esses estudos não foram ainda publicados na França, julgamos dever reproduzi-los com algum desenvolvimento, porque não somente confirmam as experiências precedentemente citadas, mas ainda porque revelam um fenômeno completamente desconhecido, o da fotografia na mais absoluta obscuridade. Antes de expor os fatos, recordemos brevemente a objeção feita por von Hartmann contra a realidade das fotografias espíritas. Esse filósofo não nega que fossem obtidas provas fotográficas, mas acredita que aquilo a que chamamos espírito não é mais que o desdobramento do médium. Ele diz: é questão do mais alto interesse teórico saber se o médium pode não somente citar em outrem a alucinação de uma figura, mas também produzir de alguma sorte uma imagem real, de um modo atenuado, no espaço real, objetivo, da câmara comum a todos os experimentadores, projetando fora de seu próprio organismo a matéria necessária a essa formação, depois construindo a forma. Se a esfera de ação de um médium tivesse um limite intransponível, a prova da realidade objetiva do fenômeno de materialização poderia ser fornecida por produções materiais duráveis além da esfera da ação do médium. Não sendo esse o caso, e o fenômeno de materialização parecendo, além disso, produzir-se fora da esfera de ação física, não precisamos mais que a prova fotográfica para estabelecer que o fenômeno da materialização apresenta uma superfície capaz de refletir a luz no espaço objetivo. Uma vez que o material fornecido por um médium não apresenta segurança, uma fotografia simultânea do médium e do fantasma deveria ser produzida antes que a objetividade pudesse ser concedida às aparições percebidas simplesmente pela vista dos espectadores. De outro lado, para que uma fotografia de espírito seja comprobatória são precisas muitas condições. Primeiro, que nenhum fotógrafo de profissão e que nenhum médium sejam admitidos nas manipulações ou no manuseamento do aparelho e das placas, de modo que toda a preparação de caixilhos e placas, antes da recepção do colódio, bem assim qualquer manipulação subsequente, sejam excluídas. Segundo, para que a aparição seja bem a de um ser real, e não um desdobramento do médium,
É necessário que a imagem fotográfica diferencie-se da do médium. Vê-se quanta importância os críticos ligam à prova fotográfica, é que ela, com efeito, estabelece irresistivelmente a certeza de que se está assistindo a um fenômeno objetivo, e que a alucinação não influi para a visão do espírito materializado. As experiências de Crookes satisfizeram todas essas condições, e por esse motivo os sábios evitam criticar-lhe os trabalhos, guardam a respeito um silêncio prudente, mas, como temos excelentes razões para não imitá-los, vamos citar as notáveis experiências de Aksakov, a fim de mostrarmos que elas confirmam absolutamente as do ilustre físico inglês. Fotografia transcendental em plena obscuridade. As experiências seguintes efetuaram-se em Londres, durante o ano de 1886, em uma casa absolutamente ao abrigo de qualquer suspeita. Os assistentes eram o dono da casa, homem nobre e muito rico, cujo nome o Sr. Aksakov não quis declarar, sua mulher, um amigo da família, o médium Eglinton e o sábio russo. As sessões realizaram-se 2 vezes por semana, em uma saleta de terceiro andar, de 10,5 pés de comprimento por 9,5 de largura, não tendo mais que uma janela dando para um beco e uma porta comunicando com um corredor. As aberturas foram fechadas e cobertas por 2 pedaços de estofo de lã, pregados na parede. Além disso, 2 cortinas foram suspensas diante dessa janela assim tapada. A primeira experiência foi em 21 de junho, mas não deu resultado. Na segunda sessão, em 23 de junho, apesar do aparecimento de muitos pontos luminosos na obscuridade, o médium, em êxtase, anunciou que nesse dia não se obteria fotografia, porém que, na próxima ocasião, deviam colocar a objetiva a 2 pés de distância do médium. A fim de bem precisar o seu intuito e evitar qualquer mal-entendido, o Sr. Aksakov declarou que o seu intento era provar, de um modo objetivo, a materialização dos espíritos, desejando, por isso, que o espírito se fizesse ver, iluminando-se a si mesmo por uma semiluminosidade, e que pudesse, depois, quando cessasse a visibilidade, ser fotografado. Pelo médium foi respondido que era isso exatamente o que os seus guias queriam fazer. A terceira sessão, em 28 de junho, não produziu ainda resultado decisivo. Os operadores viram diante do médium uma luz contínua, mas sem contorno algum determinado. 2 exposições da câmara escura foram feitas com chapas compradas pelo Sr. Aksakov. Numa delas nada apareceu, na outra, podia-se distinguir uma forma sombria, com um turbante. Infelizmente, o dono da casa, por inexperiência, apressou-se demais em fazer a impressão, e a gelatina, não tendo ainda tido tempo de secar, colou-se ao papel, inutilizando o negativo. Um insucesso absoluto caracterizou a 4ª sessão, em 30 de junho. Reproduzimos intencionalmente a narrativa dessas experiências nulas, a fim de mostrar quanta paciência é necessária nessas investigações, porque, ignorando as condições exigidas para o bom resultado, não devemos desanimar com os repetidos insucessos, e, sim, perseverar com paciência até conseguir o que se deseja. Entretanto, essa sessão não foi de todo inútil, pois ela deu ao Sr. Aksakov a prova da clarividência dos espíritos. Sentindo-se um pouco fatigado, o sábio russo apoiou-se num armário, fechando os olhos, quando, bem depressa, Joei, o espírito guia do médium em êxtase, disse, por seu intermédio, Sr. Aksakov, parece-me que estás dormindo. Ora, a obscuridade era absoluta, e ninguém lhe poderia ver a atitude. Eis agora a narração completa da 5ª sessão, que foi assinalada por um sucesso. Damos a palavra ao Sr. Aksakov. Em 5 de julho, realizou-se a nossa 5ª sessão. Às 4 horas da tarde tomamos os nossos lugares na sala para isso disposta, e na qual, durante o dia, fizemos completa obscuridade. O aparelho fotográfico foi acomodado à luz do gás e, sendo ele afastado, acendemos a lanterna vermelha. Desembrulhei de um guardanapo 2 chapas compradas por mim e Marquês. O dono da casa pôs uma no caixilho e outra na máquina. Eglinton assentou-se diante da janela,
cobrindo-a com as cortinas. Tomamos os nossos lugares, apagamos a lâmpada, e a sala ficou em completa obscuridade. Eglinton caiu prontamente em êxtase e começou a respirar dificilmente, sinal precursor do fenômeno. À sua direita, entre ele e mim, uma luz estranha começou a emergir ao longo da janela, que, entretanto, estava inteiramente coberta de panos pregados à madeira e pelas cortinas. A luz, que parecia vir das cortinas, tinha cerca de 1 pé de comprimento e estava a 5 ou 6 pés acima do solo. Não era fragmentada, pois irradiava através das dobras das cortinas. Os que se assentavam em frente ao médium viam não somente essa simples luz, mas ainda outra semelhante, à esquerda do médium, e as duas colunas luminosas pareciam unir-se acima de Eglinton, formando uma espécie de arco. No fim de alguns segundos, essas luzes desapareceram, e Eglinton, sonambulizado por um dos seus guias, pediu-nos que juntássemos nossas mãos a fim de reforçar o fenômeno. A cadeia não devia ser interrompida enquanto as lentes fotográficas estivessem a descoberto. Logo que juntamos as mãos, apareceu uma grande luz diante do médium. Olhando-a atentamente, distinguia-se um corpo oval, luminoso, do tamanho de um ovo de 5 polegadas de comprimento, brilhando com uma fraca luz amarela iluminando alguma coisa semelhante a um montão de véus, brilhante como neve ou a prata. O ovo parecia achar-se diante do médium, sem se ver a mão que o segurava. A luz desapareceu, 4 pancadas foram ouvidas para que se descobrissem as lentes, e outras 4, mandando tapá-las, soaram depois de uma exposição de 10 segundos. Sempre na obscuridade, o dono da casa trouxe um novo caixilho e expôs a outra chapa. Uma luz viva apareceu no mesmo lugar. Era uma massa branca, luminosa, de 1 pé de comprimento por 10 de largura, e sobre um fundo luminoso vimos a figura apagada de uma mão, cujos dedos se moviam. Depois, tudo desapareceu. Uma segunda exposição realizou-se e as pancadas repetiram-se. Supunhamos estar tudo acabado, mas, em vez disso, foi-nos dito pelo médium, em êxtase, que era preciso preparar placas, com a maior brevidade possível, porque havia ainda muita força e os diretores invisíveis da experiência não sabiam se a exposição tinha tido uma duração suficiente. Durante esse tempo, o médium devia conservar-se atrás da cortina. Acendamos ainda a lanterna vermelha. Tirei 2 outras chapas e marquei-as. Neste caso, não só o médium não pôde tocar nas chapas, mas também não conseguiu vê-las. Quando elas foram colocadas nos lugares convenientes, apagamos a lanterna. A princípio, apareceu, durante alguns segundos, a luz estranha já vista, no meio e através das cortinas, à direita e à esquerda de Eglinton, e, em seguida, ela desapareceu de novo. Vimos, então, uma massa luminosa, semelhante a véus em grandes rolos e, no meio, a configuração de uma mão, cujos dedos se moviam. Depois, tudo imergiu em profunda obscuridade. As pancadas fizeram-se ouvir. Houve uma nova exposição, 2 vezes mais longa que a primeira. Terminada essa exposição, de novo se produziu um fenômeno luminoso. Depois, a escuridão tornou-se completa. Ouviram-se golpes para a 4ª exposição, tão longa quanto a última e, enfim, outras pancadas anunciaram o termo da experiência. Quando o médium tornou-se, acendemos a lanterna vermelha e fomos revelar as chapas. Começamos pelas 2 primeiras, que tinham sido retiradas do caixilho e postas de lado. Na primeira, nada achamos, bem como na segunda e na terceira. Com a 4ª, obteve-se um resultado. Vimos, a princípio, uma mancha negra no meio. Em seguida, começou a aparecer ao redor dela um desenho, que se foi tornando cada vez mais definido. Era uma figura de mão com um véu. Houve uma satisfação geral, em que tomou parte o diretor invisível, dando fortes pancadas no soalho. A sessão terminou às 10 horas. Alguns dias depois, o dono da casa tirou uma prova e saiu-se perfeitamente. Representava uma mão nua, sustentando sob o braço um véu, que o cobria e pendia até o chão. Sobre esse braço e essa mão vê-se a sombra produzida pelas sombras do véu, ferido provavelmente por uma luz vinda do lado.
Essa claridade, porém, não tocava senão a mão e o véu, pois, no fundo escuro da fotografia, não se pôde descobrir o médium nem as cortinas nem algum dos objetos que se achavam na sala, junto ao médium. No ângulo direito da chapa, vê-se a minha marca. Eis-nos, pois, diante de uma nova fase do fenômeno espírita, a fotografia de objetos invisíveis, obtida na mais absoluta obscuridade. Quão interessantes estudos essas experiências notáveis sugerirão aos sábios do futuro. Novos modos de manifestação da matéria revelam-se de maneira apreciável à observação, mas, ao invés de estudarem esses fenômenos que lhes oferecem tão vasto e maravilhoso campo, alguns sábios da atualidade preferem chamar-nos vítimas e alucinados. A verdade, porém, não podia ficar abafada por muito tempo, apesar da má vontade de alguns. As investigações continuam. Sabemos que em Bordeaux e em Rouen existem grupos que se dedicam a essas experiências, e brevemente esperamos poder reproduzi-las e submetê-las à apreciação do público. Voltemos ao Sr. Aksakoff. Fotografia transcendental de um espírito, na obscuridade. Obtido esse resultado, anunciei a todos que considerava provado o fato da fotografia na obscuridade, e que eu desejava passar, então, a outras experiências. Ao mesmo tempo, exprimi o desejo de fazer experiências de fotografia transcendental do gênero daquela que tinha sido produzida anteriormente. 52. Durante uma precedente visita a Londres, há muito tempo, eu fui à casa de um fotógrafo, espírita profissional, para obter uma fotografia semelhante. Nada conhecendo da arte fotográfica, naturalmente eu não podia por mim mesmo certificar-me da realidade do fenômeno. Entretanto, fui obrigado a concluir que aí havia fraude, porque, depois de ter examinado a chapa que me fora apresentada, a fim de certificar-me de que ela estava perfeitamente limpa, não reconheci essa chapa no negativo que me foi mostrado como resultado da mediunidade. Ela fora substituída. Entretanto, eu havia tido ocasião de fazer uma experiência em condições que, em caso de êxito, teriam garantido a natureza do fenômeno. Foi-me dito, em nome dos diretores invisíveis, que eles queriam primeiro fazer a experiência na obscuridade, fotografando uma forma inteira, e que depois procurariam dar-me uma fotografia transcendental da mesma figura com o médium e a luz do magnésio, não devendo eu abandonar Londres sem haver obtido séries completas de fotografias. Outro não era o meu desejo, e, pois, a sessão seguinte, destinada à fotografia na obscuridade, foi fixada para 7 de julho. Essa sessão, porém, não deu resultado algum, nem mesmo se projetou o foco da câmara. Disseram-me, então, que, na primeira sessão, eu devia apresentar novas chapas. A sensibilidade dessas chapas era tão delicada que todas as precauções seriam poucas para garantir o êxito da operação. A 7ª sessão realizou-se em 12 de julho. O tempo estava chuvoso e dava pouca esperança de êxito. Felizmente, a sessão estava marcada para a noite, às 7 horas, e, depois de ter jantado com o dono da casa, vi o tempo clarear e a luz aparecer. Um incidente assaz interessante sobreveio, então. Devo observar, relativamente à experiência com a luz do magnésio, que aprendi e pratiquei primeiramente esse processo, de modo que, em caso de insucesso, não pudéssemos lamentar-nos da nossa falta de experiência. Lembrando-me das nossas preparações em São Petersburgo, levara comigo tudo o que era necessário, e nos propunhamos, depois do encerramento da sessão, a fotografar um de nós pela luz do magnésio. Depois do jantar, durante uma conversação em que Eglinton tomou parte muito ativa, ele fez, de súbito, um movimento, concentrou-se e disse: "Que coisa estranha, sinto agora em mim uma influência poderosa." A conversação continuou, mas foi interrompida com pancadas na mesa, pelas quais ficamos sabendo que os diretores invisíveis das experiências tinham alguma coisa a comunicar-nos. A conversação reatou-se, mas bem depressa Eglinton recuou para esfregar os olhos e cerrá-los. Depois, caiu em êxtase e, voltando-se para mim, disse em voz baixa: "Victor,
O nome do diretor invisível da fotografia transcendental diz que, em vista da condição desfavorável do tempo, que agora melhora um pouco, é necessário que a sessão se efetue o mais tarde possível, pois nessas experiências muito influem as condições atmosféricas. Ocupai-vos, pois, com a fotografia prática, e reuni-vos em sessão o mais tarde possível. Assim o fizemos. Até às 10 horas trabalhamos na fotografia à luz do magnésio, e esse não era o primeiro ensaio. Nesse interim, o tempo melhorou totalmente e a lua cheia iluminou a amplidão. Às 2 horas da madrugada começamos a nossa sessão, arranjamos o aparelho, acendemos a lanterna vermelha e apagamos o gás. Da minha pasta, que sempre conservei comigo, retirei uma nova caixa de chapas, como haviam pedido, abri dela tirei 2. Marcando-as, escrevendo em uma meu nome em caracteres russos e, na outra, 30 de junho de 1886, em letras antigas. O dono da casa colocou-as nos competentes lugares. Eglinton assentou-se atrás das cortinas descidas da janela. Apagamos a luz e formamos a cadeia com as mãos. Eglinton caiu, logo depois, em êxtase, respirando dificilmente e movendo-se incomodado na sua cadeira. Afinal, aquietou-se. No meio da sala apareceu uma luz, a 3 ou 4 pés acima do soalho a igual distância de mim. Aproximando-se de mim, olhei-a com atenção e distingui os traços de uma figura completa envolta num véu, iluminada por uma luz vinda de baixo, parecendo provir da mão da forma, que se apoiava em seu peito e estava também velada. Distingui perfeitamente uma longa barba negra, como que flutuando no ar. Essa forma aproximou-se de cada um de nós e desapareceu na obscuridade. Algum tempo depois, apareceu nova e fraca luz azulada, proveniente de um ponto no qual parecia estar concentrada, e vi bastantes vezes a mesma forma, mas desta vez muito perto, movendo uma coisa branca, vivamente iluminada. A princípio, julguei que isso fosse um dedo, mas outros acreditavam ser uma flor que, voltando-se de diversos modos, se conservava acima do ponto luminoso, parecendo ser a palma da mão direita. Entretanto, eu não podia distinguir nem essa mão nem o objeto do qual procedia a luz. Extinguiu-se a luz 2 minutos depois e pancadas fizeram-se ouvir. A exposição da placa durou muito tempo, cerca de 40 segundos. Depois de tapada a lente, o dono da casa, sempre na obscuridade, expôs a outra chapa. Esperávamos ver reaparecer a antiga forma, mas não se deu isso. Uma segunda exposição, da mesma duração, realizou-se. Depois, Eglinton tornou-se, e desta vez acendemos o gás, abrimos a porta para deixar o ar penetrar livremente e demos-lhe alguma coisa a beber. Levantamo-nos e procedemos à revelação das chapas, à luz da lanterna vermelha. Na última chapa nada havia, mas, na primeira, começou logo a aparecer uma mancha sombria, e o contorno da figura que tínhamos visto, com uma flor na mão, foi gradualmente definindo-se. A sessão terminou às 10h30 da manhã. Quanto à flor, devo acrescentar que, depois da primeira exposição, quando estávamos ainda na obscuridade, a mulher do dono da casa disse-nos que acabava de receber em sua mão uma flor, que se viu, depois, perfeitamente, ser um lírio branco colhido há pouco. Provavelmente ele foi, pelos maravilhosos operadores, trazido da sala vizinha, onde havia uma porção dessas flores. Não julgo inútil acrescentar que, durante essas grandes manifestações de luz, não foi sentido o menor cheiro de fósforo. Na primeira chapa preparada pelo dono da casa via-se distintamente uma figura completa, com espessas sobrancelhas, nariz grande e direito, barba longa, e a testa e a cabeça cobertas por um véu pendente dos 2 lados. Da mão esquerda, cujos dedos são perfeitamente visíveis, eleva-se um lírio branco, cuja alvura contrasta com o fundo sombrio da fotografia. A mão direita, de qual não se vê senão o polegar, segura um pano, onde se acha um pequeno corpo oval. Esse corpo parece ser o ponto de emanação da luz que iluminava a figura, quando a vimos. No fundo dessa fotografia, como no da primeira, não se vê mais nada que a figura. No alto, no canto direito da chapa,
via-se o meu nome, em letras russas, e a data de 30 de junho de 1886. Essas notáveis fotografias estão em poder do Editorial Secretary, em Leipzig. Tendo assim chegado a uma conclusão satisfatória nas minhas experiências fotográficas em completa obscuridade, devo contudo observar que o fim particular, a que eu me propunha, não tinha sido alcançado. As fotografias por mim obtidas servem de prova a um fato físico muito interessante, a possibilidade de se obterem resultados fotográficos numa obscuridade completa. Mas, quanto ao fato da materialização, ele não fica provado pelas minhas duas fotografias, porque não posso negar a semelhança que existe entre o médium e a forma que apareceu nas fotografias, semelhança esta confirmada por aqueles que conhecem particularmente o médium. Quanto à mão, é difícil afirmar se é de homem ou de mulher. É, porém, justamente nessa semelhança que, a meu ver, está a garantia da veracidade do fenômeno da fotografia da obscuridade, pois, certamente, nada seria mais fácil que evitar essa semelhança, apesar de o Dr. von Hartmann ficar com o direito de dizer que a fotografia representa o próprio médium, agindo em estado de sonambulismo, que a roupa, a barba e a flor são fenômenos de transporte e, mesmo, que a fotografia na obscuridade é o resultado de uma força do médium, conversível, segundo esse doutor, em uma outra força física, e que, por consequência, não há materialização. Quando declarei aos guias do médium que eram insuficientes as nossas experiências fotográficas nesse sentido e que uma fotografia, como as que tínhamos conseguido, somente poderia provar a materialização se representasse uma forma absolutamente sem semelhança alguma, seja com o médium seja com qualquer outra pessoa do círculo, responderam-me que, no caso de um insucesso da fotografia de uma forma materializada com o médium à luz do magnésio, devíamos de novo experimentar na obscuridade, e que eles procurariam desenvolver uma forma feminina, como, porém, a experiência com a luz do magnésio deu perfeito resultado. A necessidade de experiências ulteriores na obscuridade não se fez sentir, e para isso faltava-nos o tempo. A possibilidade de fotografar na obscuridade não só uma forma viva, seja o próprio médium seja o seu duplo ou uma forma materializada, mas também um objeto inanimado, como um lírio, fez-me crer que esse modo de fotografar na obscuridade seria o mais fácil para dar-nos a fotografia do próprio médium juntamente com a da forma materializada, e que assim ficaria absolutamente provada a materialização, pois a luz do magnésio oferece muitas dificuldades, tanto para o médium quanto para o fenômeno. Responderam-me que se poderia tentar isso mais tarde, porém que, naquele momento, havia um programa de experiências já traçado. Se, porém, as minhas fotografias na obscuridade não atingiram totalmente o fim que eu visava, oferecem, ao menos, um novo objetivo e uma prova permanente da realidade e da independência das forças da mediunidade. Não possuo conhecimento profissional de fotografia, mas, segundo os especialistas, compreendo que a fotografia na obscuridade é uma impossibilidade prática, ainda que ela possa ser explicada pela ação dos raios ultravioleta do espectro, que nos são invisíveis, porém que podem influenciar a chapa sensível como os outros raios. Entretanto, para recolhê-los e aplicá-los, os nossos físicos são incompetentes, e nisso reside a impossibilidade dos fatos em questão. Os nossos difamadores quererão atribuí-los, como fazem relativamente aos outros fatos mediúnicos, a uma fraude, porém, sem nos incomodarmos para explicar a possibilidade de tal caso. Se alguém, admitindo que eu não seja embusteiro, quiser indicar-me em que consiste a falha das precauções por mim tomadas, onde e como, sob as condições dadas, a fraude pode ser cometida, aceitarei essas indicações com uma sincera gratidão, de modo que por outra vez eu possa prosseguir nas mesmas experiências com precauções ainda mais rigorosas. Fotografia transcendental, em plena luz do dia. Em uma sessão, realizada a 14 de julho, não foi possível obter-se resultado, visto não serem favoráveis as condições atmosféricas. Em outra, porém, a 19 de julho, chegou-se,
não sem dificuldades, a constatar no clichê a forma de Eglinton juntamente com a de um espírito. Eis os detalhes dessa experiência. Não havendo mais necessidade de uma sala escura, pois a fotografia devia ser tirada nas condições ordinárias, o dono da casa tinha escolhido, para lugar da reunião, a sala de jantar, bem clara, e, em uma alcova apenas separada por um corredor, foi instalado o gabinete escuro para a revelação das provas. O tempo, a princípio chuvoso, tinha clareado, tomamos lugar na sala e o médium, que se achava em seu estado normal, assentou-se à frente da objetiva. Pancadas fracas, apenas audíveis, foram dadas pelos espíritos. O dono da casa descobriu a lente e a exposição durou cerca de 40 segundos. Depois desse tempo, novas pancadas indicaram que a experiência fora concluída. O médium declarou ter estado sob a ação de uma influência poderosa, e que lhe parecia que o resultado era bom. Qual foi, porém, o desapontamento dos operadores, quando, na revelação, nada apareceu na chapa, nem mesmo o retrato de Eglinton? Certamente, as chapas eram defeituosas. Felizmente, nem todas as chapas eram de tão má qualidade, e, tendo colocado duas no aparelho, obtivemos, em cada uma delas, o retrato de Eglinton. Esse resultado animou os experimentadores a continuarem na experiência, depois de um intervalo em que nos ocupamos com a ceia. Tornamos bem depressa a recomeçar os nossos trabalhos. Tirei outro par de chapas e marquei-as. De repente, Eglinton começou a falar em estado de êxtase e, em nome do seu guia, exprimiu-nos o seu pesar pelo nosso insucesso, que não lhe podia ser imputado, porque era nas primeiras chapas que se devia dar o resultado. As que tendes na mão, diz o espírito, são tão más quanto as primeiras, é necessário usar outras. Então, tirei um quinto par de chapas, rasguei o papel que as envolvia, e as pancadas avisaram-nos que elas eram boas. Marquei-as e a experiência prosseguiu. A exposição foi longa, de cada vez, contei até 30 segundos. Alguns momentos antes da primeira, Eglinton exclamou, ó! Desta vez vem alguma coisa, eu bem o sinto. Quando fomos revelá-las, ele estava tranquilo. Começamos pela primeira chapa, no qual, sem dúvida, se mostrava algum resultado, pois toda ela estava coberta de manchas, mas, não era isso que esperávamos. Na segunda, apareceu somente, a princípio, a forma de Eglinton. Quando, porém, levamos a chapa à luz, descobrimos, justamente no meio do peito do médium, uma figura representando um busto velado, mas com a cabeça para baixo. Houve surpresa geral, em virtude de um resultado tão inesperado sobre todos os pontos de vista. Em um ângulo da chapa estava o seguinte, em caracteres russos, A.N.N. Aksakov, 7 de julho de 1886. O Sr. Aksakov declara que esse pacote de chapas defeituosas, por ele comprado, não provinha da casa Marion, onde tinha o hábito de comprá-las, pois se servia sempre de chapas compradas e trazidas por si próprio. Esse detalhe tem sua importância porque, se fosse admissível uma mistificação, ela só se daria com a suposição de que, tendo algum dos membros do círculo resolvido iludir o sábio russo, fosse entender-se com a casa Marion para fornecer chapas de antemão preparadas. Ora, nesse dia, o Sr. Aksakov, tendo ido à casa Marion comprar chapas, soube que do modelo pedido não havia. Foi, portanto, comprá-las em outra parte e, para não perturbar os membros do círculo, não lhes falou dessa circunstância. A prova era, pois, completa, absolutamente, e nenhuma suspeita de fraude podia macular essas experiências. Fotografia do médium e de uma forma materializada à luz do magnésio. Resolvido a prosseguir em suas investigações sobre todos os gêneros possíveis de fotografia transcendental, o Sr. Aksakov, conhecedor dos trabalhos de Crookes e de suas experiências com a senhorita Koch, tentou obter fotografias nas quais aparecesse a figura do espírito materializado ao lado da do médium. O sábio russo continua. Reunimos-nos, para nossa primeira experiência, às 7 horas da noite de 22 de julho e, depois de jantarmos com o dono da casa,
Começamos os nossos preparativos. Para essa sessão tivemos uma sala, no qual, com cortinas, preparou-se um gabinete. Era a sala de visitas, cuja entrada foi coberta por uma cortina de pelúcia presa por grosso cordão de seda, e dava para uma saleta onde, além dessa porta, havia uma janela dando para a casa vizinha. Para obter-se a obscuridade, as portas da janela foram fechadas e, depois, cobertas por um oleado e um pano de lã, seguros por pequenos pregos. Aí havia algumas cadeiras, um aparador e um piano, e a sala era semelhante aos outros compartimentos do terceiro andar, em que, anteriormente, nos tínhamos reunido. Antes que o dono da casa houvesse disposto seu aparelho, Eglinton assentou-se junto à abertura da cortina, e o foco da lente estava a tal distância que a forma inteira podia aparecer na chapa. A 4 ou 5 passos da cortina, em frente à abertura, colocou-se uma mesinha redonda, à esquerda da qual estava o aparelho, e, para retirar a lâmpada da ação direta da luz do magnésio, pus na mesa uma pasta como anteparo, prendendo na sua frente um refletor côncavo, metálico, de 7 polegadas de diâmetro. Por mais de uma vez nos consultamos a fim de sabermos como clarearíamos a nossa sala suficientemente para vermos o que ia produzir-se para atenuarmos o magnésio. Deliberamos, afinal, aproveitar-nos de uma pequena lâmpada de álcool, com grosso pavio de algodão. Depois de experimentá-la, achamos que essa luz era suficiente. Essa lâmpada foi colocada na mesinha, perto do refletor. Junto dela, pus algumas mechas e 3 tiras de magnésio de 7 ou 8 polegadas de comprimento, por mim mesmo preparadas. Elas estavam ligadas, por um fio de metal, a copos de vidro, e o Sr. N., o amigo da família, ficou encarregado de acender, com a lâmpada, a tira do magnésio, logo que se desse o sinal, e de segurar esse cordão ardente diante do refletor, tendo cuidado de fazer que os objetos que deviam ser fotografados ficassem dentro do espaço iluminado. Em experiências anteriores, que já mencionei, tínhamos certificado por nós mesmos que, com o refletor, 3 tiras de magnésio davam luz bastante para obter-se bom resultado fotográfico. Quando tudo ficou pronto, retirei-me com o dono da casa à saleta escolhida para servir de gabinete escuro. Aí, a claridade da lanterna vermelha, tirei 2 chapas e marquei-as. O dono da casa colocou-as nos lugares convenientes e voltamos ao salão, fechando atrás de nós a porta de entrada. Em seguida, entregou-me a chave, e eu guardei-a no bolso. Tomamos os nossos lugares em semicírculo diante da cortina, a 5 ou 6 passos de distância. Acendemos a lâmpada de álcool e apagamos o gás. Eram 10 horas da noite. Eglinton tomou seu lugar, primeiro, numa cadeira diante da cortina, depois, retirou-se para trás da cortina, onde havia outra cadeira para si. Ali se conservou por mais de meia hora. Nada se produziu, afinal, ele saiu e começou a falar, em estado de êxtase, sob a influência de um de seus guias, que exprimiu o seu pesar pelo insucesso, acrescentando que seria necessário uma dúzia de sessões para obter o resultado desejado, e que eles duvidavam se realmente lhes assistia o direito de impor ao médium tal esgotamento de forças. Contudo, na próxima vez, fariam os maiores esforços, e, se alguém aparecesse, seria Ernesto, o principal guia do médium. Isso disseram porque, conversando antes da sessão, eu tinha emitido a opinião de que, provavelmente, nessa espécie de prova, outra forma apareceria. Eglinton tornou-se alguns instantes depois e a sessão terminou. A segunda sessão da série, a última de todas, foi fixada para 26 de julho de 1886. O resultado negativo das precedentes confirmou as minhas apreensões. Fiquei totalmente convencido de que nada se produziria nessa nova ocasião. Reunimos-nos à mesma hora e, depois de todos os preparativos, fui, com o dono da casa, ao gabinete escuro, tirei do guardanapo 2 novas chapas, marquei-as em russo, Aksakov, 14 de julho de 1886, e o dono da casa colocou-as como convinha. Tornando à sala, fechamos a porta e assentamo-nos na mesma ordem.
Acendemos a pequena lâmpada de álcool e apagamos o gás. Eglinton acomodou-se na cadeira diante da cortina e, bem depressa, caiu em êxtase e começou a falar. Nossos preparativos estavam terminados. Haviam prometido que todos os esforços seriam feitos para obter-se êxito, sem que, entretanto, o garantissem. Quando chegasse a ocasião de acender o magnésio, deviam, por sugestão, avisar o Sr. N, o qual pronunciaria a palavra agora. Se a primeira experiência falhasse, devíamos ir ao gabinete escuro para a fotografia, e, então, esforçar-se-iam para dar-nos uma sombra feminina. Desejando aproveitar-me dessa última ocasião, dirigi ao médium a seguinte pergunta: por que, na última reunião, obtivemos a apresentação de uma cabeça em atitude tão estranha? Responderam que o momento não era próprio para se tratar disso, depois o saberíamos. Às 21h55 metros, mais ou menos, Eglinton retirou-se para trás da cortina. Eu podia ver a hora à luz da pequena lâmpada. Daí a pouco, Eglinton saiu, começou a concentrar suas forças, aproximando-se de nós, como se nos retirasse fluidos. Retirou-se de novo para trás da cortina e assentou-se na cadeira que correspondia à abertura da mesma, com a frente completamente voltada para nós. Movia-se muito, erguendo e abaixando as mãos. Vimos alguma coisa branca sobre a sua cabeça. Pancadas foram ouvidas, ficamos incertos, e elas fizeram-se ouvir de novo. Devemos acender? Sim, responderam por pancadas. O magnésio foi aceso, o dono da casa descobriu as lentes, e vi, sob essa luz ofuscante, a forma de Eglinton parecendo dormir tranquilamente, com os braços cruzados. Em seu ombro esquerdo estava uma terceira mão, com um pedaço de véu branco, e em sua cabeça, perto da testa, vimos uma quarta mão, que parecia completamente viva. Terminada a exposição, essas mãos não desapareceram, mas seguraram Eglinton pelas costas e este desapareceu atrás da cortina. O dono da casa correu ao caixilho e descobriu a outra chapa. Eu tinha suposto que a sessão estava terminada, que se havia feito tudo o que era possível, mas, apenas o dono da casa se assentou, emergiu de trás da cortina e avançou 3 ou 4 passos uma grande forma masculina, vestida de branco, com barba negra e turbante na cabeça. É Abdullah, notei eu. Não, replicou o dono da casa, porque esta figura tem 2 mãos. A forma de Abdullah, que apareceu nas sessões de Eglinton, em S. Petersburgo, só tinha metade do braço esquerdo. Em consequência disso, a forma fez um sinal de assentimento, movendo seus 2 braços, em seguida, cruzando-os sobre o peito e fazendo uma saudação de reconhecimento, desapareceu atrás da cortina. Alguns segundos depois, Eglinton apareceu. Ele deteve-se fora da cortina e, atrás dele, mostrou-se outra forma branca, a mesma que já tínhamos visto. Ambos se colocaram diante da cortina e uma voz disse: luz. Pela segunda vez, o magnésio brilhou, e vi com espanto a grande forma abraçando e sustentando Eglinton com o seu braço esquerdo. Eglinton estava em profundo êxtase e mal podia conservar-se de pé. Eu estava sentado a 5 passos e, com a ofuscante luz do magnésio, pude ver perfeitamente o estranho visitante. Era um homem cheio de vida. Vi exatamente a pele viva do seu rosto, sua barba negra natural, suas espessas sobrancelhas e seus olhos brilhantes, com os quais olhava ardente e fixamente para a chama, que brilhou durante 15 segundos. A figura vestia branco, dos pés à cabeça, estando esta coberta por um turbante. Com o seu braço esquerdo segurava Eglinton e com a mão direita o seu véu. Quando o Sr. N. bradou agora, para se tapar as lentes, a forma desapareceu atrás da cortina, mas não teve tempo para levar Eglinton, que caiu como um morto diante da cortina. A situação era crítica, mas não nos movemos, conhecendo que os médiuns estão sob um poder o qual não temos meios de dirigir. Bem depressa, a cortina abriu-se de novo, e a mesma forma apareceu pela terceira vez. Aproximou-se de Eglinton, ficando de pé, e, depois, inclinando-se um pouco sobre ele, começou a fazer passes sobre esse corpo imóvel.
Contemplávamos em silêncio esse estranho espetáculo. Eglinton começou a erguer-se lentamente e, afinal, pôs-se em pé. A forma passou-lhe o braço ao redor da cintura e conduziu-o para trás da cortina. Daí a pouco, ouvimos uma voz muito fraca, a de Joey, um dos guias do médium, aconselhando-nos a expô-lo imediatamente ao ar e a dar-lhe aguardente e água. Eram 22h25 metros quando a sessão terminou. Tinha durado 35 minutos. A dona da casa apressou-se em ir buscar água e, como a porta se achasse fechada, tive de ir abri-la. Eglinton permanecia estendido numa cadeira, em profundo êxtase, sendo absolutamente impossível tê-lo em pé. Conduzimos-lo para a sala de jantar, onde o colocamos em uma cadeira, perto de uma porta aberta. Porém, ele rolou para o solo e foi agitado por convulsões. Tinha sangue nos lábios. Friccionamo-lo vigorosamente, demos-lhe sais a respirar, etc. Em um quarto de hora, ele, que se achava tão mal, voltou a si, respirou profundamente e abriu os olhos. Nesse estado, confiei aos cuidados do dono da casa e da sua senhora e fui com o Sr. N. ao gabinete escuro para revelar as chapas. Logo que em uma delas o contorno das duas formas começou a aparecer, dirigi-me à sala de jantar para dar a Eglinton a boa nova, pois ele não podia vir conosco, mas, impacientemente, esperava notícias do resultado. Quando compreendeu que este era perfeito, suas primeiras palavras foram: "Será isso bastante para a convicção do Sr. von Hartmann?" Respondi-lhe: "Agora, acabaram-se as alucinações." Eglinton, porém, pagou caro seu triunfo. Foi-lhe preciso 1 hora para que ele estivesse apto de arrastar-se até a estação do metrô. As fotografias preparadas apressadamente saíram perfeitas, sobretudo aquela em que se viam as 4 mãos. Eglinton havia feito em Londres o mesmo que fizera em Petersburgo, tinha suportado a ofuscante luz do magnésio com a maior tranquilidade. As mãos pousadas sobre ele estão perfeitamente distintas na fotografia. A mão que descansa em seu ombro mostra-nos uma particularidade estranha. Parece que lhe falta a metade da frente e os dedos do meio. O mesmo defeito mostrou-se na materialização. A segunda fotografia é, infelizmente, menos distinta. As duas formas em pé destacam-se um pouco, ainda que não sejam totalmente perceptíveis à vista. Entretanto, para o fim proposto, o resultado é inteiramente satisfatório. Observação do Sr. Aksakoff. Assim, meus esforços em Londres foram coroados de êxito. Obtive séries completas das fotografias prometidas e devo totalmente esse êxito ao círculo que teve a bondade de prestar-se a auxiliar-me nas experiências. Eu sabia que a primeira condição para obter-se bons fenômenos mediúnicos é o grupo. Sabia que tudo dele depende, porém ainda não tinha tido ocasião de convencer-me dessa verdade de um modo tão seguro. A facilidade, a pontualidade, a força e a exatidão com que se deram os fenômenos excederam tudo o que havíamos visto em Petersburgo. Além disso, à disposição harmoniosa desse círculo aliavam-se as circunstâncias importantes de já eu ter obtido nele o fenômeno de fotografia transcendental e de existir o elemento mediúnico necessário para o êxito das experiências que eu ia fazer. Não me devo estender mais sobre a importância e a vantagem de se fazerem essas experiências em uma casa particular. Não é fácil um estrangeiro achar, para esse fim, um lugar conveniente. Se nos tivéssemos acomodado em uma casa onde já se fizessem experiências, as nossas teriam perdido metade do seu valor. De modo que os excelentes serviços que de tão boa vontade me foram prestados tiveram para mim grande importância, e eu lanço mão desta ocasião para exprimir a essas pessoas a minha profunda e sincera gratidão, e isso não só em meu nome, mas do de todos aqueles que desejam o progresso do Espiritismo. É necessário acrescentar que ninguém em Londres, com exceção dos imediatamente interessados, sabia coisa alguma a respeito dessas fotografias, que foram obtidas na casa do Sr. X. Essas sessões foram totalmente privadas e nenhuma notícia delas foi comunicada à imprensa inglesa. Quando fui admitido nesse círculo, foi sob a condição de não publicar os nomes dos seus membros. Quando terminamos as nossas sessões, o Sr. X disse-me que,
À vista dos magníficos resultados obtidos, se eu julgasse necessário mencionar seu nome, ele dispensava o seu incógnito por mais tempo. Respondi que, certamente, o nome do dono da casa em que as nossas experiências se tinham efetuado seria algo desejável para completar a narrativa, mas que eu lhe dispensaria o sacrifício, pois que eu era no estado atual da questão, quando se via que Crookes e Wallace não tinham atraído